Olá, que bom te ter aqui comigo mais uma vez. Estamos começando num novo formato, os nossos vídeos de outubro com o tema alegria. E como eu havia dito no último vídeo, não foi nada programado, não foi nada pensado, eu não associei a palavra alegria a hoje, que é o dia 12 de outubro, Dia das Crianças. De nenhuma forma eu associei esse tema, mas fiquei muito feliz. Eu tenho ficado muito feliz com a forma que os temas têm surgido no meu coração e eu tenho conseguido compartilhar desses temas aqui em meses muito específicos. Eu falo que isso não é uma coincidência, há um propósito maior por trás disso que um dia eu irei descobrir. Não é necessário que eu descubra agora, mas eu acredito que um dia irei descobrir. E o tema desse mês é alegria e num novo formato. Eu disse para vocês que eu queria fazer temas com conteúdos inteiros, não mais conteúdos fragmentados, porque eu também estou descobrindo a minha forma de compartilhar conteúdo. E dentro da linguagem, compartilhar um conteúdo inteiro para mim é melhor. Tem mais a ver comigo, com a forma como eu funciono, do que compartilhar conteúdo fragmentado. Então esse mês nós vamos falar hoje e daqui a 15 dias sobre alegria. Hoje eu gostaria de entrar um pouco com vocês no conceito do que a Bíblia diz a respeito, no que a ciência diz a respeito, a ciência com base naquilo que eu leio, com base naquilo que eu tenho de conteúdo, de referencial teórico. Então eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso. Falando um pouco sobre alegria, a gente precisa entender que a alegria é uma emoção. Então o que são as emoções? A introdução seria o que são as emoções. Por que é tão importante falarmos sobre emoções? Saber sobre emoções é muito importante porque nos ajuda a descobrir a forma como podemos lidar ou regular as nossas emoções. E também como apreciá-las. Karine, apreciá-las? Sim, apreciá-las. Não existem emoções ruins. Quando pensamos na dificuldade de apreciá-las é porque a gente ainda tem uma ideia de que as emoções são ruins. Mas as emoções elas não são ruins. Elas têm um motivo, elas têm uma função, elas têm um propósito. Elas são agradáveis e desagradáveis de sentir, mas necessariamente não significa que elas são ruins. As emoções agradáveis e desagradáveis de sentir, elas geram em nós sensações diferentes. As emoções, eu digo que elas são pimentas, elas podem ser apimentadas ou não apimentadas, mas as mais intensas tendem a ser apimentadas. E as menos intensas não, mas todas elas são sabor, são uma cor de fundo que dão significado à nossa vida. E elas não são puramente, simplesmente sentimentos, que eu também vou falar um pouquinho da diferença. Mas elas são, na verdade, elas compreendem pensamentos, sensações físicas, sentimentos, ações e impulsos. Então é um conjunto, é um funcionamento, ela é um todo. Mas as emoções em si, elas vão nos dizer de reações ou sensações que sentimos no nosso corpo. Então elas são expressadas, elas são expressões que dizem de um significado dentro de nós. Então, e qual que é a função das emoções? Além delas terem uma função em si, parte da função dela é nos levar a sobreviver. Ela preserva a nossa espécie. Então, as emoções elas têm 3 funções bases, segundo Linehan, que é nos motivar a uma ação, que é nos levar a nos comunicar com o outro e compreendermos e nos comunicarmos conosco, nos comunicarmos conosco, entendermos aquilo que está dentro de nós, porque elas expressam de forma física, de forma fisiológica, aquilo que nós temos de compreensão ou aquilo que nós sentimos frente a determinadas situações. Então as emoções, por exemplo, a ansiedade, ela tem sensações fisiológicas específicas, sudorese, palpitação, taquicardia, tremor, são algumas sensações físicas da ansiedade. O medo é um aperto no peito, uma sensação de aceleração, de agitação interna, repulsa e nojo, a gente sente um pouco de desconforto no estômago, enfim, elas vão ter sensações físicas que vão manifestar que uma emoção está presente.
né? E são expressões também, né? São expressões que você vai perceber às vezes no rosto, que você vai perceber às vezes na postura, as reações, essas expressões emocionais. Já o sentimento, eles são significados, eles acontecem através do pensamento. Então eles são a voz que nos diz sobre as emoções. Ela é a voz. O pensamento, ele é a voz da emoção, né? Ele é a voz da emoção. É uma forma de nós tomarmos consciência sobre essas emoções, né? Então, a forma como nós pensamos e que surgem nas nossas cabeças, elas nada mais são do que uma tradução daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que a emoção está nos dizendo. E as emoções, elas têm um sentido. Esses pensamentos, eles ocorrem na cabeça, quando a emoção ela é ativada. Então, ela vai ter um significado para nós. No corpo, como eu disse para vocês, ele é o palco das nossas emoções, né? Eles são expressões que às vezes nós vamos perceber através dessas reações, através da postura, através do nosso rosto, elas vão se manifestar. E quando ela não se manifesta, é algo que nós precisamos avaliar. Tem pessoas que me dizem que eu sou extremamente racional e não consigo expressar ou sentir emoção alguma. Isso não é possível. Isso nos diz de quem tem algo que nós precisamos avaliar, onde o funcionamento não está ocorrendo dentro daquilo que é esperado. Então nós precisamos avaliar, né? Como eu disse para vocês, as emoções elas precisam ser reguladas de acordo com cada sujeito. Ela é uma expressão pessoal, então ela precisa ser regulada. E não tem como. A regulação emocional não nos diz de ficarmos livres das nossas emoções. Não há como estarmos livres das nossas emoções. Mas nós precisamos entender como ela funciona, o que ela está querendo nos dizer e como nós nos comportarmos frente a ela. Como lidarmos com ela. Elas favorecem o nosso equilíbrio pessoal. Além de favorecer o nosso equilíbrio, quando elas estão dentro de um contexto onde elas são totalmente aceitas, elas nos ajudam a moldar as demais emoções, né? Então nós temos algumas emoções que são esses moldadores, né? Não sei se a palavra é essa, mas elas nos ajudam a moldar essas emoções desagradáveis de sentir. E uma delas é a alegria. Entendendo que quando nós falamos sobre a alegria, nós falamos também de um temperamento, né? A gente tem dentro dos 7 arranjos de temperamento, né, segundo a teoria do esquema, o temperamento alegre. E o oposto ao temperamento alegre é o temperamento irritável. Algumas pessoas têm uma propensão maior inata, né, um temperamento inato a serem mais alegres, outras a serem mais irritáveis. Mas o que é a alegria? Eu gosto muito da alegria dentro da ótica do Renato Caminha. Tem um livro chamado Emocionário, que é um livro muito bom para descrever as emoções básicas. E o Caminha fala muito sobre essas emoções, um pouquinho sobre cada elas e o que significa cada elas. Então, segundo ele, qual que seria o sentido da alegria? Ele fala que a alegria quer dizer que eu me sinto muito satisfeito, apreciado, valorizado, acolhido, adequado, adaptado, né? Então, aceito seria me sentir acolhido pelas pessoas, pelas minhas qualidades, pelos meus defeitos. Acolhido, ele fala, quando nós sentimos amparados, recebido, ou quando as nossas necessidades emocionais ou pessoais são atendidas. Adaptados, é quando nós nos sentimos parte do mundo à nossa volta, mesmo com as dificuldades que nós apresentamos. Adequado, estarmos em sintonia com o ambiente, né, à nossa volta. Prestigiado, quando nós nos sentimos valorizados pelo outro, pelas nossas qualidades, competências. Satisfeito, quando nós nos sentimos preenchidos emocionalmente, quando sabemos que somos queridos. E valorizado, quando nos sentimos importantes, quando o nosso valor pessoal, a nossa autoestima, ela é reconhecida, esse valor ele é reconhecido. E aí ele fala para que serve a alegria, né? Uma das funções da alegria, segundo ele, é uma forma de equilibrar com as emoções desagradáveis. Então, como eu disse para vocês, a alegria é uma emoção que nos ajuda a equilibrar
as emoções desagradáveis, contra as emoções desagradáveis. E ela também reforça os nossos vínculos sociais. Afinal de contas, como é bom estarmos perto de pessoas alegres, né? Isso mantém os grupos unidos, isso mantém uma sociedade saudável. E como eu disse, o sentimento, a alegria, ele tem pensamentos. Então, por exemplo, alguns modelos, alguns exemplos de pensamento, né, da alegria são: sinto-me alegre por ter uma família, fico alegre quando eu vou a lugares que gosto, quando como comidas que gosto, sinto-me alegre por ter amigos, sinto-me alegre por respirar toda manhã. Então ela tem pensamentos que dão significados e que podem ser diferentes de pessoas para pessoas. Até porque os significados das situações, eles vão sendo gerados dentro do nosso ambiente familiar de origem, a nossa família, e isso acontece de acordo com que eu reajo ao ambiente e também de acordo com aquilo que o ambiente reage, aquilo que eu sou, aquilo que eu represento dentro daquele ambiente. Então, esse significado, ele vai sendo construído dentro desse ambiente familiar de origem. E outros nomes também nós podemos dar à alegria, né? A gente fala de alegria, mas nós temos contentamento, alto astral, entusiasmo, empolgação, felicidade. Segundo ele, tem outros nomes que nós podemos dar à alegria. Quando a gente pesquisa a palavra alegria no Google, né? O que significa alegria? Uma das definições que surgiu para mim foi: alegria é um sentimento de contentamento, de prazer, de viver, júbilo, satisfação, exultação nas pessoas. E exultação nas pessoas costuma ser expresso através do sorriso. Então, alegria teria esse significado. Agora, como eu gosto de trazer para vocês o significado, né? Como eu falei, eu amo pesquisar o significado das palavras. Tanto na ciência, tanto na teoria, e tem outras pessoas que dizem um pouco mais sobre isso. Biblicamente, a palavra alegria, ela também tem um significado. E aí eu gosto muito de entender o significado da palavra quando ela aparece a primeira vez na Bíblia. E a palavra alegria, ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 31, 27, numa passagem onde Jacó ele foge com Lia, Raquel, seus bens, e aí o sogro Labão vai atrás dele e ele fala que ele gostaria de ter se despedido com alegria, né? Das filhas, dos bens, enfim. Então a alegria, ela aparece com um significado que significa sirrar, se eu não me engano é isso mesmo. Simarrar, um treco assim. Ela aparece com um significado no hebraico que significa prazer, festa, estar em festa, felicidade, alegria, regozijo, alguns significados da palavra no hebraico que aparece dentro desse contexto de Gênesis 31, 27. No Novo Testamento, ela aparece a primeira vez em Mateus 13, 20, na parábola do semeador. Quando os discípulos perguntam a Jesus sobre o significado, no versículo 20 e 21, diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então ele fala de uma alegria momentânea. A pessoa recebe a palavra com alegria, mas por não ter raiz ela se esvai. Então aqui ela aparece. E aí ao longo da Bíblia, a palavra alegria ela vai tendo esse significado. Alegria, júbilo, regozijo, deleite. Nessa palavra mesmo aparece de diferente. Deleite, calma. E as demais são as que eu disse do hebraico, tem um significado muito semelhante. Quando a gente pensa na alegria na Bíblia, muitas vezes essa palavra ela aparece com um tom de ordem, de um mandamento de Deus para o povo ao longo da Escritura. Então a gente vai percebendo que ela aparece como uma condição, que uma pessoa alegre, que uma pessoa que está em alegria ou que tem alegria,
é uma pessoa que tem uma maior condição para enfrentar situações difíceis na sua vida. Ela se assemelha a uma palavra que representa força, que representa um estágio de força, uma condição de força para enfrentar situações e desafios independentes, até porque essa alegria, ela vem de Deus. Ela é experimentada através de Deus. A gente percebe isso, por exemplo, em Neemias 8:10. Quando Esdras começa a compartilhar sobre as palavras do livro com o povo e o povo começa a chorar copiosamente, né? Ele fala assim: podem sair, comam, bebam do melhor que estiverem, repartam com os que nada têm preparado. Esse é um dia consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ele estava compartilhando sobre a palavra. Ele estava compartilhando sobre os princípios e os fundamentos que Deus tinha para o povo. Ele estava lendo, ele estava retomando depois que os muros haviam sido construídos. Então ele fala: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Uma outra pessoa que fala muito sobre alegria na Bíblia é Davi. Os salmos de Davi falam muito de uma alegria. Salmo 28:7 fala: meu coração exulta de alegria, com o meu cântico lhe darei graças. E antes ele fala: o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Então, por ele ser essa força, esse escudo, o coração dele estava alegre. Mais uma vez, a alegria do Senhor era a força dele. Estar amparado e ancorado no Senhor era a alegria dele. Salmo 35 ele fala: mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Por quê? Porque o seu favor dura uma vida toda. Então a condição, o valor de Davi estava no Senhor. Em quem o Senhor era, na bondade do Senhor, na força do Senhor. Salmo 51:12, eu vou falar um pouco mais dele no final. Mas o Salmo 51 é um salmo que alegra o meu coração, né? Que não é que alegra o meu coração, mas é um salmo que me enche por dentro. É uma oração que Davi faz de arrependimento, depois que ele tinha sido confrontado por Natã. E é uma oração que ele faz de arrependimento e ele fala sobre alegria, mas eu vou falar um pouco sobre isso mais no final. Uma outra passagem, já no Novo Testamento, diz assim, 13:44, Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo? O homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha o valor, com alegria, ele vende tudo e compra aquele campo. Porque ele está falando do quê? Do reino dos céus, de uma vida eterna, que é aquilo que nós cristãos acreditamos. É nisso que está embasada a nossa esperança, como eu disse o mês passado. Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, é imperativo, alegrem-se no Senhor. 1 Tessalonicenses 5:16, alegrem-se sempre. João 15:11, o 10 diz assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos, princípios, valores, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Porque está em que baseada essa alegria? Em obedecer os mandamentos. Porque se você permanece nesse amor, assim como ele, a alegria dele estava em permanecer nesse amor. Se nós permanecêssemos e permanecermos, a nossa alegria estaria completa. Romanos 15:13 fala, Tiago 1 fala que nós deveríamos, 1, 2 e 3, que o Deus, o 15:13 eu vou falar, porque eu falei sobre ele mês passado, mas que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então parte dessa esperança está no Deus da esperança, que nos faz transbordar de alegria e paz. Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então estejam alegres por passarem tribulações, porque isso tem um fruto, isso tem um resultado,
Isso tem um resultado dentro de você, um resultado no seu caráter. Então estejam alegres, porque não é as situações que determinam a sua alegria, mas a sua alegria está embasada no fruto, no resultado que isso vai gerar dentro de você. Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé, ele, pela alegria do que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que isso está dizendo? Que eu tenho que passar por situações, dar minha cara para o outro bater. Não, não é isso. Não é isso. Isso é cenas para os próximos capítulos. O que ele está dizendo? Ele tinha um objetivo. Ele tinha um foco. O olho dele estava focado em uma promessa, um propósito. Em um propósito. E porque os olhos dele estavam focados num propósito, ele sentia alegria no cumprimento desse propósito, porque ele geraria fruto. Ele daria resultado. Karina, então qual é o problema? E eu gosto de falar, qual que é o problema então? A gente sabe que a alegria em Deus é isso, a ciência não diz nada diferente, ela é importante para que a gente regule as emoções desagradáveis, para que a gente se relacione, para que as pessoas se mantenham unidas, as relações sejam saudáveis, a alegria ela é importante. A alegria me diz de um senso de ser aceito, de ser acolhido, de ser validado. A alegria me diz de algo bom, como eu costumo dizer nas minas aulas. No que eu vou chegar e falar assim, eu estou muito alegre, acabei de ganhar um mega presente. Nossa, Deus do céu, quanta alegria eu estou sentindo, porque eu ganhei um presente assim do meu sonho, era o presente da minha vida. Não, gente. Alegria, eu ganhei um presente, eu estava sonhando com algo e eu ganhei esse algo. E ela me diz um sorriso, ela me diz uma expressão, ela me diz uma euforia. Crianças, em época de Dia das Crianças, quando ganham presentes, é isso, assim, o mundo para, as expressões, os gritos, a alegria de ganhar um presente, de celebrar o seu dia, isso é alegria. Ela diz uma expressão que me diz que eu estou feliz. Enfim, isso é alegria. Mas por que muitas pessoas não conseguem viver isso? Por que algumas pessoas não conseguem se sentir alegres? E aí, uma das coisas que o Renato Caminha fala no livro Emocionário, que eu achei interessante, que ele trouxe um alerta, que nós precisamos tomar cuidados em vestir a roupa da emoção. E uma das armadilhas da alegria, dos pensamentos que são armadilhas da alegria e ele fala, que ele desfaz, na verdade, que ninguém é tolo por se sentir alegre. Se ele diz que ninguém é tolo por se sentir alegre, é porque tem pessoas que se sentem tolas por se sentir alegres. E por que algumas pessoas se sentem tolas por se sentirem alegres? Porque muitas vezes a alegria que essas pessoas sentiam, elas vinham juntas, elas vinham em parceria com algumas emoções desagradáveis. Junto com momentos alegres, elas experimentaram emoções desagradáveis. E essas emoções desagradáveis embaçaram a sua forma de perceber a alegria. Tem pessoas que se sentem culpadas por se sentirem alegres. Porque de alguma forma, por exemplo, talvez esquemas relacionados ao domínio do lazer ou da espontaneidade, que foi uma necessidade emocional básica que não foi suprida, gerou naquela criança um senso de que ela não pode descansar, ela não pode desfrutar, ela não pode se alegrar, ou que ela não pode reconhecer um valor, ou que ela não é aceita, ou que ela não é reconhecida e valorizada, ou que as pessoas não se sentem bem na presença dela. Elas não conseguem experimentar a alegria. Elas não conseguem expressar a alegria. As obrigações, as regras têm um peso muito maior do que o desfrute, do que o prazer, do que a felicidade, do que o contentamento. São pessoas que não param, estão sempre em busca de alguma coisa, porque não há contentamento, porque não há alegria naquilo que elas já conquistaram, ou naquilo que elas realmente são. Não é naquilo que elas possuem, é naquilo que elas realmente são. Não há contentamento, não há alegria, não há satisfação. Um outro motivo, também dentro dessa armadilha, dessa distorção, ou dessa alegria combinada com outros sentimentos, ou essa distorção dessa crença, que envolve a alegria, é o fato de elas terem compartilhado de momentos alegres e felizes com outras pessoas,
Elas falaram disso com outras pessoas e não discerniram bem qual eram esses vínculos que elas tinham com essas pessoas. E elas receberam uma resposta inadequada, uma resposta inesperada, uma resposta destoante daquilo que elas estavam compartilhando. Né? Então, talvez essa não conexão com pessoas, essa não conexão com pessoas que eram importantes para ela, em momentos que eram momentos delas expressarem e manifestarem essa alegria, essa aceitação, essa valorização ou essa celebração, a resposta que elas receberam foi completamente desfavorável daquilo que elas esperavam. Foi completamente desfavorável daquilo que elas esperavam. Ainda dentro desse viés das crenças e dos esquemas distorcidos em relação à alegria, né? O segundo motivo foi porque às vezes essas pessoas hoje não encontram satisfação porque aprenderam a buscar uma alegria momentânea. Não aprenderam a estabelecer uma alegria a médio, curto e longo prazo, né? São pessoas que buscam alegria a curto prazo, alegria, felicidade momentânea. E quando se busca uma felicidade momentânea, ela passa. O gosto, o que ela produz acaba sendo momentâneo. E coisas que são construídas, autocontrole, autodisciplina para construir metas de satisfação a médio e longo prazo não existem. Essas pessoas não conseguem construir isso. E isso pode sim minar a felicidade e a alegria das pessoas. E aí um terceiro ponto, porque às vezes elas não desenvolveram uma habilidade de lidar com essas emoções e com o significado dessas emoções. Uma das habilidades que nós dizemos sobre elas em processo terapêutico, que a gente trabalha com o paciente, é a assertividade. E tem pessoas que não sabem o que é assertividade, é a capacidade de dizer adequadamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, sobre as suas emoções, o significado delas, o sentimento. E pessoas que não têm essa habilidade de compartilhar isso, acabam também desenvolvendo essa dificuldade de manifestar e expressar a alegria. Em pessoas que tendem a ou para passividade, se tornam pessoas mais apáticas ou extremamente agressivas na comunicação, mas não conseguem se expressar de uma forma assertiva. Isso também pode ser um problema em manifestar, em viver e em experienciar a alegria. E dentro disso, uma abordagem que eu gosto muito, que eu tenho estudado um pouco mais sobre ela, não é a minha abordagem de atuação, mas é uma abordagem muito psicoeducativa, é a DBT, né? E dentro de um dos treinamentos para regulação emocional do Linehan, né? Marsha Linehan, tem uma atividade, né, um trabalho que ela faz, que é sobre acumular emoções positivas a longo prazo, né? E dentro dos pontos que eu falei, eu vi que essa intervenção ela se encaixava bem. Então, uma das formas da gente trabalhar essas emoções positivas, eu estou falando da alegria, mas a ciência fala do amor e tem outras, né? A gente fala de algumas emoções de base, que são as emoções básicas primárias, acredita-se que tem de 10 a 12, outros falam que tem menos, e a partir dessa vem as secundárias. Mas uma das estratégias que ela traz é sobre você acumular emoções positivas que vão te ajudar nessa regulação emocional, principalmente com as emoções desagradáveis, contra as emoções desagradáveis. E aí ela traz alguns pontos que eu acho importante. E uma das coisas que ela diz é que a felicidade a longo prazo significa experimentar a vida como digna de ser vivida. Quando eu li isso, eu achei fantástico. Experimentar a vida como digna de ser vivida. E ela fala, não é que a vida não é digna de ser vivida, mas tem pessoas que não experimentam e não vivenciam as suas vidas como digna de ser vivida, que seja satisfatória e que traga felicidade. Então, talvez uma chave para nós, um ponto para nós, uma chave para nós, nesse vídeo sobre a alegria, é desenvolvermos habilidades de acumularmos emoções positivas para construirmos uma vida digna de ser vivida.
E como que você constrói uma vida digna de ser vivida? Eu vou falar de 2 pontos hoje, quero falar de um ponto no nosso próximo vídeo. Mas 2 pontos hoje que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro deles ela fala que primeiro nós precisamos acumular atividades prazerosas. Isso talvez exija nós mudarmos de vida, né? E aí ela fala disso, de modificarmos, de acumularmos eventos que construam uma vida digna de ser vivida. E quando a gente faz isso, é como se nós estivéssemos economizando moedas em um cofrinho, que serão usadas em um momento oportuno, no momento que nós precisarmos daquelas moedinhas, né? Mas como que nós podemos acumular isso, né? O segundo ponto que ela traz, e é nesse que eu quero focar com vocês, que eu acredito ser um ponto importante até para esse primeiro. Nós precisamos, para que a gente tenha uma vida digna de ser vivida, valorizar coisas que nós valorizamos. Ela diz assim, uma vida digna de ser vivida é aquela que você valoriza e que contém coisas que você valoriza. Então, que você valoriza aquilo que é de valor para você. E aí o que diz primeiro ponto, né? A gente precisa avaliar isso dentro de 2 óticas. Primeiro lugar, nós precisamos acessar a nossa mente sábia para descobrir e descrever quais são os valores mais importantes. Quando ela fala da mente sábia, a ideia que me vem é não só eu ter uma consciência real disso, mas saber quais são as emoções por trás desses significados e desses pensamentos para mim. Porque as emoções, elas têm intensidades diferentes, e elas são experimentadas por cada um dentro da sua construção. Então, uma mente sábia é aquela mente que a gente fala dentro da ótica da inteligência emocional, onde eu sei quais são os meus pensamentos, mas eu sei quais são os significados desses pensamentos dentro das minhas emoções. Então, algo que para mim talvez seja um valor, algo que para mim seja um entendimento, um pensamento, para você pode não ser. Pode não ser. Algo que para mim seja importante, para você pode não ser. Um medo para mim pode ter uma intensidade diferente do que tem para você. Uma alegria para mim pode ter uma intensidade do que tem para você. A minha mente sábia é quando eu entendo quais são os significados que eu tenho, quais são as crenças que me norteiam e quais são as emoções, o que essas emoções dizem, ou o que esses pensamentos dizem dessas emoções, do que foi construído ao longo da minha história. Por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes chegam para mim relatando que passaram situações de muita irritabilidade. Ao longo da semana ficaram irritados, tiveram crises de raiva. E aí eu vou entender com eles qual que é o significado daquela raiva. Qual que é a crença por trás daquela raiva? Aquela raiva, ela me diz de um direito violado, de uma injustiça ou de uma expectativa frente a algo novo, uma mudança. Mas o que é aquilo dentro daquele contexto para aquela pessoa? Então a mente sábia eu aciono quando eu começo a me conhecer. Quando eu tenho uma consciência de quem eu sou, quando eu tenho uma consciência dessas construções em mim, e a gente precisa adquirir essa mente sábia. Então ela fala que o primeiro ponto é esse, adquirir essa mente sábia, acessar essa mente para descobrir e descrever quais são os verdadeiros valores para mim. E o segundo ponto, talvez a gente vai precisar, ela fala, talvez você precise superar medo, arrependimento, vergonha, culpa, desesperança, para identificar os valores que você deseja buscar em sua vida. Lembra que eu falei no primeiro ponto, às vezes as emoções, a alegria, ela vem junto, emaranhada com outros sentimentos. Se você não identificar quais são esses sentimentos, você não vai conseguir entender quais são os verdadeiros valores em sua vida. Pessoas que sofreram decepções com pessoas próximas, com amizades, podem ter uma dificuldade enorme de sentirem prazer e alegria em relacionamento. E nós sabemos que os relacionamentos, eles são essenciais na nossa vida, para modelar a nossa vida. Para que a gente consiga viver e construir, o relacionamento ele é base, ele é fundamental. Mas se há um histórico de decepção e frustração, é muito pouco provável que você vai conseguir se relacionar e viver uma alegria. Se há uma desconfiança, se há um esquema de desconfiança acionado, muito pouco provável que você vai se permitir, porque o medo de ser enganado novamente, traído e decepcionado novamente, vai gerar no relacionamento uma certa barreira. Então é muito importante que você consiga perceber e esforçar
para perceber e superar emoções que estejam atreladas a essas emoções, ou que estejam atreladas a esse valor. Para que você descubra quais são os valores, é necessário que você entenda o que é o que dentro de você. Porque não é porque uma pessoa te decepcionou que todas as pessoas do mundo vão te decepcionar. Não é porque você foi abandonado que todas as pessoas vão te abandonar. Não é porque os seus pais, um pai, uma mãe abandonou que as demais pessoas vão te abandonar. Até porque se a gente para pensar dentro do viés cristão, daquilo que a gente acredita, a Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer do teu filho que mama. O Senhor nunca se esquece de nós. Então, se nós começamos a entender quais são o que foi construído dentro de nós com base no nosso contexto e na nossa vivência, até o nosso cristianismo ele passa a ser mais evidente, mais verdadeiro. Porque muitas vezes aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito destoa das experiências e circunstâncias que nós vivenciamos aqui. E manifestar essa alegria e viver essa alegria se torna quase impossível. Então nós precisamos esforçar para superar essas emoções desagradáveis, essas crenças distorcidas, desadaptativas, para a gente compreender o que realmente é valor para nós. E ela traz um outro ponto que eu vou estar falando sobre ele com vocês depois, mas ela diz o que são valores. Para que a gente entenda o que são valores, primeiro nós temos que entender alguns pontos importantes, né? Dentro desse tópico, né? Desse segundo tópico que traz de que uma vida digna de ser vivida é aquela que você valoriza e que contém coisas que você valoriza, você precisa saber o que você valoriza. Então, o que são valores? Valores são coisas que realmente importam, que realmente são importantes, são prioridades na sua vida. Segundo, os valores não são metas. Não, eles não são resultados e não estão no futuro. Eles não são metas. Na verdade, os valores são um modo de vida. Eles são um estilo de vida. É quando você não se desvia das prioridades de tomar decisões da sua vida. Eles são como um norte. Ela fala que eles são como um norte sem bússola. Você não sabe qual é o fim, por mais que chegue, que você consiga conquistar aquilo que você planejava, que você norteou como meta, os valores eles continuam ali, eles não se desfazem porque uma meta foi alcançada. Mas eles são uma base, uma bússola que norteiam a tua vida sem um fim. Sem um fim. Um exemplo que ela dá, né? Ela fala assim, se você trabalha se você pode trabalhar em relacionamentos, alcançar coisas na tua vida, mas não significa que porque você alcançou as suas prioridades mudaram, né? E o terceiro ponto, os valores mudam ao longo do tempo e muitas vezes não é tão simples assim descobri-los. Por que os valores eles mudam ao longo do tempo? Porque coisas que você valorizava antes, hoje você não valoriza. Se antes você valorizava sair, se divertir, passar a noite fora, ter uma vida desregrada, a partir do momento que você muda a tua vida, outros valores passam a fazer parte da sua vida. Para quem aceita Jesus, os valores mudam completamente, né? Então aquilo que talvez era importante dentro daquele contexto, deixa de ser e outros valores vão sendo atribuídos, né? Então quando eu penso nisso, pensando sobre valores, algo que saltou assim ao meu coração, foi sobre o fruto do Espírito. Porque eu li para vocês alguns significados dentro da palavra, do grego e do hebraico, sobre o significado da alegria. Mas a Bíblia fala, em Gálatas 5, 22 e 23, sobre a alegria como parte do fruto do Espírito. Que diz assim, a alegria é um dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Esse fruto aqui, ele vem de uma palavra original chamada karpos, que significa ação, resultado, trabalho. Ela me diz de um ato. Ela fala de um resultado na vida de alguém que tem o Espírito Santo. E a gente sabe que quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, os nossos valores mudam completamente. Os nossos valores, eles deixam de ser embasados naquilo que é transitório, naquilo que é humano. E ele passa a ser base naquilo que é eterno. Então, quando a gente pensa, quando eu li
sobre acumular emoções positivas a longo prazo, eu só pensava na eternidade. Eu só pensava numa alegria que é gerada pelo Espírito, naquela alegria que independe da circunstância que você está vivendo, de uma alegria que é gerada dentro de você. E aí tem aquela passagem que eu li, Jesus, com base na alegria daquilo que estava proposto para ele suportou muitas coisas. E a gente tem tido muita dificuldade de enfrentar as situações ou de encarar a dor como algo que faz parte do nosso processo de maturidade, porque ela é desconfortável de sentir, porque ela é desagradável de sentir. E por ser desagradável de sentir, nós não nos pautamos naquilo que é valor para nós, para que haja um equilíbrio e um esforço e uma força maior dentro de nós, porque a alegria dele, do Espírito, é a nossa força, para que essa alegria do Espírito nos ajude a suportar aquilo que é desagradável, aquilo que vem contra o que nós esperamos para que a gente alcance uma felicidade a longo prazo, que é a vida eterna. Então, esse fruto, esse resultado da morada do Espírito Santo em mim, ele precisa gerar em mim alegria. E se ele ainda não tem gerado em mim alegria, é porque isso ainda não foi, essa capacidade, essa habilidade no Espírito não foi desenvolvida em mim como deveria. Até porque pode ser que os meus olhos ainda estejam muito pautados naquilo que é transitório, naquilo que é adversidade, ou naquilo que eu vivi, nas decepções que eu vivi, nas crenças que foram desenvolvidas, e eu perco a minha perspectiva de um futuro eterno, porque eu ainda estou muito focada naquilo que é transitório, naquilo que é terreno, naquilo que são circunstâncias. Então é muito difícil da gente sentir alegria se a gente fica com o nosso olho pautado aqui. Como uma criança, uma criança, a forma como uma criança manifesta alegria é impressionante, é contagiante. Aquilo entra dentro de nós com uma força, porque ela tem uma convicção naquele momento, na experiência daquele momento. E nós estamos tantas vezes pautados ou focados no futuro, ou presos no passado. E perdemos o contentamento, a alegria do presente, que é tudo que nós temos, é o hoje, é o agora, porque a gente ainda está muito preso. Muito preso naquilo que fizeram com a gente, ou naquilo que a gente pode ter o controle do futuro, sendo que o controle a gente não tem. A gente só tem o agora. Né? Então, quando eu olho para Jesus, né, e que eu falei com vocês um pouco, né, de Davi, que eu ia falar um pouco no final, mas essa oração de Davi, em Salmo 51, do 10 ao 13, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Então ele sabia que a prioridade, que era o Espírito habitando dentro dele, e essa alegria de uma eternidade, de uma salvação, era o que daria a ele a autenticação, para que ele não só vivesse isso aqui, mas para que ele transmitisse, para que ele ensinasse, para que as pessoas se convertessem a Cristo. Então, é esse foco correto, é esse valor, essa convicção bem enraizada dentro de você, que é com base numa eternidade, com base num Espírito Santo que habita dentro de mim, que vai gerar essa alegria hoje dentro de mim, independente da circunstância. Todos nós estamos passando por momentos de adversidade, como eu já disse, tempestades, cada um no seu barco, mas esses valores nos sustentarão até que cheguemos àquele grande dia. São valores do reino manifestos em nós na terra. São valores pautados na eternidade, são frutos produzidos na eternidade. Quando a gente para pensar, é o resultado na vida do Espírito, no Espírito. É um resultado na vida do Espírito que produzirá frutos para uma eternidade, que produzirá uma vida eterna. Tem uma outra tradução dentro do grego karpos que diz assim: resulta de duas correntes de vida, o Senhor vivendo a sua vida através da nossa para produzir o que é eterno. Uau! É isso que Davi fala. Então ensinarei os transgressores. Então
Ensinarei os transgressores os seus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Que a nossa alegria seja essa, que a alegria dele seja a nossa força, que a alegria do Espírito seja o resultado de uma vida com ele, de uma caminhada com ele, de uma fé nele, para que a gente encontre esse contentamento, essa satisfação, essa aceitação, esse valor, esse reconhecimento, independente das circunstâncias, independente daquilo que fazem conosco, independente da forma como a gente mesmo se vê, porque a Bíblia diz ao nosso respeito quem nós realmente somos. Ele faz algumas perguntas que eu quero deixar com vocês, a gente vai falar um pouco delas no nosso próximo vídeo. Quais são as maiores prioridades da sua vida? Na vida, o que realmente importa para você? Qual é o rumo que você deseja dar à sua vida? O que hoje existe em sua vida que você não gostaria de perder? Hoje em dia, quais coisas, valores faltam em sua vida? Onde está o teu valor? Eu gostaria de deixar essa reflexão, eu gostaria que você escrevesse. Pega um caderninho, escreva essas perguntas, responda essas perguntas, medite sobre elas e busque encontrar quais são os valores hoje que norteiam a tua vida. Isso vai te dizer muito sobre o porquê você está experimentando a alegria que você experimenta ou em quais áreas que você precisa experimentar de uma alegria que você ainda não experimenta. Ok, obrigada. Agradeço por você ter caminhado comigo nesse novo formato, nesse vídeo. Eu estou muito feliz de compartilhar esse tema. Foi um parto gerar esse tema. Eu fui muito ministrada primeiro. Eu ainda estou sendo. E até o nosso próximo vídeo. Ainda vamos falar sobre alegria. Quero falar um pouco mais sobre contentamento. Vamos falar sobre isso no nosso próximo vídeo. Eu aguardo você.